Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Doutor, ainda não tive a oportunidade de fazer formalmente, portanto agradeço a sua presença aqui, mas gostava então de voltar ao processo de decisão da forma como era feito o crédito. Disse o Sr. Doutor há bocado, disse-nos aqui a todos que as duas direções de risco e direção comercial tinham igual peso. Isto porque a direção comercial apresentava uma proposta, a direção de risco apresentava um parecer sobre o risco e as formas, enfim, que avaliava que eram consideradas como mitigação de risco, e essas duas, e que deveria servir como travão, em caso de haver risco considerado excessivo, e que esse parecer de risco era vinculativo para órgãos de decisão mais baixos, nomeadamente onde não houvesse administrador, e que deixava de ser vinculativo a partir do momento em que havia administrador. Portanto, eu acho que isto é o processo normal de um crédito na Caixa. Disse o Sr. Doutor que, portanto, que estas duas direções tinham igual peso, mas de facto o que nós concluímos hoje aqui é que isso não é bem verdade, no sentido em que, se o parecer é vinculativo apenas até um certo momento e que a direção comercial podia ir recorrendo de órgão em órgão, sem limitações nenhumas, até um órgão onde havia administrador, e nesse momento o administrador podia decidir não acolher de todo a direção de risco, as recomendações da direção de risco, então, de facto, a direção de risco, pelo menos durante alguns momentos e para algumas operações da Caixa, serviu para muito pouco. E, nomeadamente, não serviu para evitar, como seria expectável de um governo societário prudente, não havia, de facto, forma de mitigar o risco se o processo fosse, de certa forma, até funcionando normalmente e sem incumprir nenhuma das condições do governo societário. Portanto, posso admitir isto, que de facto a direção de risco, no limite, e de forma muito fácil, poderia ser totalmente ignorada e, portanto, não tinha mesmo, de facto, peso igual à direção comercial? Não, Sra. Deputada. Eu certamente, nas respostas anteriores, designadamente a uma resposta concreta sobre os órgãos de decisão, não terei sido claro. Aquilo que eu tentei transmitir, dentro daquilo que sei e das minhas funções, é o seguinte, e das normas, é que o parecer de risco não tinha um valor superior à proposta de crédito. Foi isso que eu disse. Quando se trata de Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito, doutora, quando se trata de Conselho de Crédito, Conselho Alargado de Crédito, ou quando no órgão de decisão participa um administrador. Isso é certo, portanto, tem igual peso e, ao contrário do que parece entender o relatório da auditoria da Ernst & Young, que parece dar um valor acrescido ao parecer de risco. Agora, já não posso concordar, e aí é que eu certamente não me expliquei bem, quando um senhor deputado fez idêntica pergunta e me disse, bom, afinal, a proposta de crédito podia sempre chegar a um administrador e ser aprovada. Não, porque havia normas que definiam a competência de cada órgão de decisão. E se um órgão de decisão, para determinada operação, era, por exemplo, o diretor coordenador comercial com diretor adjunto, não se podia passar até para cima, até chegar a um administrador em que o parecer de crédito, em que o parecer de risco já não era vinculativo. Portanto, doutora, fique muito claro, aquilo que eu disse é que não há um sobrevalor do parecer de risco relativamente à proposta de crédito, mas não há esse desvalor total do parecer de risco.
Então, o Sr. Doutor vai-me permitir que eu reformule. Eu percebo o que está a dizer. O que está a dizer é que para os valores mais baixos, os processos de crédito que vão à administração, tipicamente também têm um valor superior. Portanto, aquilo que eu afirmei é válido para os créditos maiores. No caso dos créditos maiores, seguramente, o parecer da direção de risco, de facto, não só não tem um valor superior, como tem, eventualmente, um valor menor, porque a direção, porque não é de facto vinculativo e pode ser completamente ultrapassado. E gostava agora de passar a um segundo ponto, que é o seguinte: diz o Sr. Doutor, nas suas notas finais, aqui no memorando que nos trouxe, e que lhe agradeço, que subscreve inteiramente, aliás, vou citar, subscreve na totalidade uma afirmação do Sr. Doutor Norberto Rosa, e depois, enfim, mais à frente, transcreve, nunca durante o período 2000-2013, nem nos organismos de controle interno da CGD, nem no Conselho Fiscal, ROC, Auditor Externo, Banco de Portugal, chamaram a atenção para a existência de qualquer incumprimento dos normativos. Eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, se recorda nas suas reuniões se chamaram a atenção, se tiveram reservas ou fizeram alertas sobre os normativos? Sobre os normativos ou sobre o respeito ou não dos normativos? E o próprio sistema de governo societário? Obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente à anterior questão, em que a Sra. Deputada disse, bom, isso é válido, portanto, o que afirmou era válido para o Conselho de Crédito e para o Conselho Alargado de Crédito, em que o parecer de risco podia ser ignorado. Portanto, aquilo que lhe digo é o seguinte: os pareceres tinham idêntico valor, só que não eram vinculativos para o Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito. É o que diz a norma e, portanto, eu peço desculpa de reiterar isto. Relativamente a reservas ou alertas de desrespeito de normativos, bom, nós também vemos o que diz a auditoria da Ernst & Young, que há violação de normativos internos quando não se cumpre o Conselho de Crédito ou o Conselho Alargado de Crédito, não cumpre o rácio de cobertura do crédito, juros, comissões e despesas de 120%. Ou... Não é essa a pergunta, se calhar posso explicar. Não sei se... Desculpe, só para... Sr. Doutor, eu sei que já falou sobre isso. Não, o ponto que eu quero fazer é um bocadinho diferente. O Sr. Doutor diz aqui que subscreve a afirmação do Dr. Norberto Rosa que nunca os organismos de controle interno, nem o Conselho Fiscal, nem o Revisor Oficial de Contas, nem o Auditor Externo, nem o Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão, chamaram a atenção para a existência de qualquer incumprimento. Ora, nós tivemos aqui duas pessoas, o ROC e ontem o Dr. Eduardo Paz Ferreira, que vieram dizer precisamente que fizeram alertas. Portanto, o Sr. Doutor teve conhecimento dessas alertas no cumprimento das suas funções enquanto secretário, quando estava a assistir às reuniões, nomeadamente, onde estava também o Conselho Fiscal? Senhora Deputada, eu na minha resposta ia chegar a isso. Evidentemente que eu comecei por dizer que o relatório da Ernst & Young considera que há desrespeito das normas. Doutora, mas deixe-me só para desrespeito das normas quando não há o respeito dos 120% da cobertura do crédito. Que há desrespeito das normas quando o Conselho decide em sentido contrário a um parecer negativo ou condicionado do risco. Bom, e os alertas que eram feitos e que eu ouvi fazer, era exatamente nesse sentido. Agora, em meu entender, não há desrespeito das normas, como tentei demonstrar, possivelmente sem êxito em anteriores respostas. Sr. Doutor, então vamos ao respeito das normas, já que as refere. Diz que acha que não houve desrespeito nas normas.
Mas vamos considerar um caso teórico e depois uma aplicação prática, se me permite. E o caso teórico é que, disse o Sr. Doutor aqui, que quando uma decisão do Conselho Alargado de Crédito ou do Conselho de Crédito ultrapassava ou não acolhia as recomendações do parecer de risco, o Sr. Doutor considera que a justificação, de facto, ficava contida nas recomendações da direção comercial que tinha proposto inicialmente o projeto. E foi assim que eu interpretei o que nos tem dito hoje, esta noite. Agora vamos considerar um caso teórico. 2. Se as condições de aprovação são mais favoráveis do que as condições propostas pela própria direção comercial, não acha que isso requeria um justificativo e uma fundamentação? Outra questão, quando a proposta da direção comercial também apresenta reservas iguais às reservas e condicionantes da direção de risco, ambos apresentam reservas e condicionantes semelhantes, acha que não há um incumprimento dos normativos por não estar justificado? E para concluir, o caso prático. Isto eram questões teóricas, agora o caso prático. No caso da questão do Val do Lobo, a direção de risco, mas também a direção de Empresas do Sul, que era, enfim, presumivelmente quem trouxe o projeto, ambos apresentaram uma questão muito específica, entre várias, mas uma delas é que era necessário sindicar a operação. Haver vários outros bancos que fizessem crédito, operações de crédito, porque senão não faria sentido para a Caixa fazer, o risco era muito grande. Isso foi ignorado olimpicamente pela direção, pelo órgão competente para fazer esta aprovação. Não considera o Sr. Doutor que aí houve um flagrante desvio das normas internas? Muito obrigada. Senhora Deputada, eu peço desculpa, eu não consegui perceber e tomar apontamento da segunda questão teórica. A segunda questão teórica, no fundo, é um bocadinho a questão prática. É quando a direção de risco e a direção de empresas apresentam a mesma condicionante que é ignorada pelo Conselho, pelo órgão que aprova a operação. Portanto, mantenho a afirmação que fiz em geral, de que a fundamentação da deliberação consta da proposta. Agora, as condições que os casos teóricos e práticos que me diz são: as condições de aprovação são mais favoráveis do que a proposta, e até do parecer de risco, não era? Dos dois. Acho que carece de justificação. Ambas as direções, direção de risco e direção comercial, propõem as mesmas condições que não são seguidas. Carece de justificação, no meu entender. Val do Lobo e 10, a direção de Empresas Sul, é necessário sindicar a operação, é dos dois, a direção comercial e risco, propõe isto, tem de ser justificado, doutora. Em meu entender, quer dizer, o Conselho de Crédito e o Conselho Alargado de Crédito têm maior discricionariedade, que acompanham os escalões mais altos de decisão, mas não podem decidir arbitrariamente. Muito obrigado.